Nós vamos corrigir, então, a atividade da aula de hoje, que foi sobre sistema reprodutor feminino e masculino. Fugiu bastante das 2 semanas que a gente estava falando mais de sistema ósseo, músculo esquelético. E aí, aquilo que eu falei, né, realmente o relatório não dá para ultrapassar essa aula da terça, porque a gente precisa agora adentrar num outro campo do conhecimento. E aí, hoje a gente vai falar de sistema reprodutor. Vocês já abriram a atividade de hoje? Eu abri. Então, Marla, você foi sorteada, falou primeiro. Vou ler. Vamos começar. Já ia me oferecer mesmo? Tá bom. Que ótimo. Quando puder começar, você fala. Tá dando para me ouvir direitinho? Tá, sim. Tá? Pode começar, então? Pode. Como os anabolizantes agem no corpo humano? Os esteroides anabolizantes são substâncias sintéticas criadas em laboratório que imitam o hormônio masculino testosterona. Existem vários tipos de bombas que podem ser ingeridas ou injetadas no corpo de quem quer acelerar os resultados da malhação, aumentando a massa muscular rapidamente. Ao cair na corrente sanguínea, os esteroides se espalham por todos os órgãos e tecidos do corpo. Nas células que compõem os músculos, ocorre muita retenção de líquidos e, consequentemente, um inchaço da musculatura. Esse é o primeiro passo para ficar bombadaço. Os anabolizantes fazem as células acelerar a produção de proteínas, principal matéria-prima dos tecidos musculares. Além disso, o tecido ganha mais poder de contração, essencial para que o músculo cresça. Essa expansão se dá porque as células já inchadas de água se contraem mais, permanecendo esticadas. Os músculos crescem tão rápido que as estruturas que trabalham em conjunto com eles, a cada movimento, acabam sobrecarregadas. Às vezes rola rompimento dos tendões, estruturas rígidas que fazem a ligação entre músculos e ossos do marombeiro. E, em casos extremos, o tendão chega a se desprender do osso. Com os esteroides bombando no organismo, os testículos param de produzir testosterona e a virilidade masculina desce ladeira abaixo. Além da impotência sexual, as mamas dos homens também podem ficar avantajadas. Nas mulheres, os efeitos podem ser crescimento exagerado de pelos e engrossamento da voz. O uso contínuo de anabolizantes deixa o fígado baleado, a ponto de contrair câncer e sobrecarregado, produzindo colesterol ruim e entupindo os vasos sanguíneos. Isso aumenta o risco de infarto de um coração que já aumentou de tamanho por causa da pressão alta causada pelo acúmulo de líquidos. Os músculos de quem puxa ferro tomando anabolizantes crescem até 8 vezes mais do que de um malhador comum. Mas será que vale a pena? Preciso de ler agora, reflita, escreva não, né? Agora a gente vai para a pergunta direta, né? Ok. Em que local do sistema reprodutor masculino é produzido o hormônio testosterona? Fácil. Testículos, né? Testículos, né? Também conhecido como as gônadas masculinas. Então, local de produção da testosterona, testículos. Consequentemente, se o homem, por algum motivo, não tem os testículos, ele não tem a produção da testosterona, tá? Mecanismo simples e óbvio. Ah, Dayana, quando que o paciente não tem testículo? Ele pode perder os testículos, por exemplo, por conta do câncer de pênis, tá? Fazer uma cirurgia de retirada. E aí, então, qual a ação da testosterona no tecido muscular? O aumento das fibras musculares, eu acho que é isso, né? Aumenta a retenção hídrica. Isso. Ele aumenta a retenção hídrica, mas ele faz outras coisas. Mais o quê? Aumenta a síntese de proteínas, acho que eu li alguma coisa assim. Aumenta a síntese de proteínas. E as proteínas são a base da fibra muscular, certo? Tem mais um mecanismo envolvido.
A gente vai precisar voltar lá no sistema de contração da fibra muscular. Acho que eu vi alguma coisa que age também na massa óssea, alguma coisa assim, só que eu não recordo muito bem, não. Dentro da fibra muscular, vamos lembrar daquele videozinho da aula passada? Que ele mostrou a miosina tracionando as cabecinhas da actina. A actina é tipo a pérola, né? Enroladinha. E a miosina pegava e arrastava. Pegava e arrastava. Lembra? Uhum. No vídeo mostrou muito bem isso, que nem todas as cabeças da miosina alcançavam e tracionavam todas as cabeças da actina. Com a ação, com o treinamento muscular, não pensar nem no uso de anabolizantes, não. Com o treinamento muscular, a gente vai recrutando mais fibras, então a gente vai tendo mais cabeças de miosina, tracionando mais cabeças de actina. Isso faz com que seja uma contração muscular mais intensa, forte e viril. Quando a gente faz o uso de anabolizantes, então a gente acelera esse processo de recrutamento de fibra. Por isso que falou lá no finalzinho do texto que quem usa o anabolizante, ele ganha até 8 vezes mais força e trofismo muscular do que uma pessoa que faz treinamento convencional. Além disso, a gente tem ação nos outros tecidos, né, que influenciam também de forma direta ou indireta a resposta muscular. E aí a gente vai falar, então, dos tecidos adjacentes, ossos, tendões, coração, fígado, aumento de colesterol, aumento de depósito de gordura. Todos esses caminhos do anabolizante vão interferir na eficácia da contração muscular. E aí, Ailton estava falando do edema, né? Muito bem pensado, o edema ele não vai estar apenas dentro da célula muscular, tá? A gente vai ter uma retenção hídrica sistêmica. Isso representa uma sobrecarga renal, uma sobrecarga cardíaca. Então, essa pessoa ela pode ter crises hipertensivas. Crise hipertensiva, além do infarto, pode gerar AVC, tá? Eventos tromboembólicos periféricos, então trombose venosa profunda. Resumo, até agora a gente só viu desvantagem, né? Vocês estão notando tudo isso? Estão tão quietos hoje. Tô gostando de vocês hoje, não. É porque estamos processando as informações. Essa aula foi. Dayana, em relação a voz ficar mais grossa, no caso das mulheres em específico, isso se dá diretamente ao fato de ter mais testosterona no organismo? Isso, porque a mulher ela tem testosterona, né? Sim. Só que ela tem uma carga muito baixa de testosterona. E aí, quando você aumenta a carga de testosterona, você aumenta também a manifestação de caracteres masculinos. Certo. E aí, alguns caracteres masculinos. Pelagem no rosto, né? Que geralmente a mulher não possui, ou possui de uma forma muito superficial. Uma forma muito discreta. A gente tem a tonalidade da voz. Se a gente for pensar, na verdade, quando a mulher ela toma o anabolizante, ela está querendo o corpo masculino, né? O corpo feminino, ele não foi evoluído para acúmulo de massa muscular. Sim. O corpo feminino, ele acumula gordura. Por que ele acumula gordura? Para a mulher poder engravidar. Então, se a gente for pegar, por exemplo, essas musas bombadas, Graciane Barbosa, por exemplo, não vai engravidar nunca.
Ela não tem percentual de gordura para isso. Eu acompanho alguns fisiculturistas e alguns deles estão tendo que fazer tratamento para poder engravidar a esposa por causa desse uso de anabolizantes contínuos. Uma outra questão, a Isso questão porque da... eles fazem controle, né? Eles geralmente fazem Sim, acompanhamento médico. E a gente não está nem levando em consideração o povão que toma de forma exato. irregular. E em contrapartida em relação aos homens, o caso da ginecomastia, se dá o excesso de testosterona no organismo É porque, olha só, o homem ele já tem a testosterona. Sim. Quando ele toma testosterona de forma exógena, né, aquela que vem, que ele não produziu, o organismo dele pode parar de produzir a testosterona. Sim. E talvez o nível que ele está tomando não seja o nível que vai substituir a quantidade que ele deixou de produzir. Então, se ele deixou de produzir, ele vai começar a ter caracteres femininos, que é acúmulo de gordura, desenvolvimento das mamas. Eu li uma vez, pesquisando de curiosidade, que o excesso de testosterona poderia uma porcentagem se transformar em hormônio feminino, em progesterona, e isso que causava. Então, isso não existe. Olha, dizer que não existe nesse mundo de 2020... Não, assim, não que uma afirmação 100% de certeza, mas normalmente... Eu precisaria ler um pouco mais sobre o assunto, mas, na verdade, hormônios exógenos, eles podem inibir a produção de hormônios endógenos. Certo. Isso que gera, assim como a professora falou do anticoncepcional através da progesterona, né? A mulher ela já está produzindo progesterona, e aí se a gente toma progesterona exógena, a gente pode inibir a progesterona endógena. E isso gerar consequências. Geralmente quem toma esse tipo de anabólicos, eles precisam de um controle muito fidedigno disso para não acontecer as consequências, né? Existem sim tratamentos, né? E os fisiculturistas estão aí para mostrar isso, de uso de anabolizantes geralmente numa margem segura, né? Mas para isso a gente precisa dosagem hormonal, por exemplo, geralmente é mensal. Sim. Ok, muito obrigado. Nada. Alguém tem mais pergunta? Só falou pouco. O pessoal hoje está processando. Pessoal não, né? Nós estamos processando as Cada semana está informações. sendo É porque eu não peguei a aula toda, porque eu um acho que sim. baú diferente, né? De surpresa. Não, e querendo ou não, essa parte da matéria é mais complexa, né? Então o pessoal fica perdidinho. Gente, vocês estão estudando três, 4 disciplinas ao mesmo tempo. Eu estudei isso fracionado, então realmente é um pouco coisa para absorver em pouco tempo. Realmente é um pouco mais complexo, mas assim, ajuda a você conseguir compreender tudo. Porque, por exemplo, eu estudei anatomia no 2º período, eu fui estudar fisiologia da reprodução humana no 5º. Aí você perde um pouco do conhecimento e você precisava acessar novamente. Dica da semana, mais uma vez, tratado Fisiologia, Guyton e Hall. Abram no capítulo de reprodução humana e leiam. É uma excelente estratégia. Outra coisa, gente, fiz um simulado para vocês. Não precisa se preocupar, não vale nota, não é para nada disso, é para a gente treinar. E vocês podem acessar quantas vezes vocês quiserem. Eu fiz agora, não fui bem. Daqui a pouco vocês vão clicar no link e podem fazer de novo. Não tem problema. Porque vamos tentar eliminar logo aquela matéria, porque aí durante essa semana eu faço mais um sobre a reprodução, para a gente poder treinar. Ok. Tá bom? Tá ótimo. Então vai lá, Marla, que você já acessou, responde o que você sabe. É porque eu queria estudar um pouquinho para responder o resto. Tá? Mas aí, por exemplo, eu errei. Aí eu posso, né, revisar e tentar de novo. Então, não vale nota.
Ah, não quero fazer. Beleza, tá tudo bem também. É só uma ferramenta a mais para vocês realmente treinarem, estudarem. Eu sei que às vezes parece que é muita coisa, mas enfim, né? A universidade é isso. Eu lembro que eu sempre fui aluna chata, né? O pai sempre falava que eu era a melhor aluna da turma. Mas na faculdade, no primeiro período, eu fiquei de recuperação. Em português, que eu sempre fui excelente. E aí, meu professor um dia virou para mim e falou assim: o que, que você faz das 11 da noite até as 5 da manhã? Não dorme, estuda. Quando eu parei de dormir, eu passei nele. Então, às vezes a gente precisa não dormir. Nossa, eu tenho estudado bastante, até de madrugada, viu? A gente precisa criar realmente ritmo de estudo. Revisar semanalmente é uma dica, assim. Depois que eu aprendi a estudar, dava sábado, domingo, eu pegava, passava o olho, tipo 10, 15 minutos toda semana. E aí, quando chegava na época da prova, o conhecimento estava bem fresco na cabeça, ajudava muito. Outra coisa, pega os amigos, faz um bate-papo. Ah, vamos fazer uma videochamada aqui, 3, 4 pessoas, um pergunta para o outro e a gente responde. Isso ajuda muito também. Livro, muito importante. A gente não pode se contentar apenas com a aula, nem com resumos da internet. A gente precisa acessar livros. Daiana, tá com muita interferência. Sério? Sim, eu acho que tem mais alguém com áudio aberto. Eu acho que é o da Marla que estava dando interferência. Deixa eu Marla, olhar. Desculpa, vou fechar. Melhorou? Sim, obrigado. Era o dela mesmo. Então, gente, sempre acessem livro. Vocês já estão com o padrão ouro do livro de fisiologia, que é aquele que a Adriana mandou no WhatsApp. E vamos tentar fazer exercícios paralelos para a gente poder treinar o conhecimento. Eu sempre falo o seguinte: a prova ela é muito boa, né? É ótimo a gente chegar na prova e tirar boa nota. Mas a prova não define quem nós somos, nem o que nós sabemos, nem como nós vamos ser na vida. Então, vocês podem tirar a melhor nota na prova, mas chegar na vida real e a gente não saber o que a gente precisa de verdade. Então, não se contentem com a matéria da prova. A gente precisa aprender mais do que na prova. E se forem mal na prova, também não fiquem tristes. A gente precisa saber o que a gente se propõe a fazer. E a prova, ela não mede exatamente isso. A prova é uma régua que a gente tenta encaixar todo mundo. Nem sempre todo mundo encaixa nela. E é isso. Aproveita o simulado. Não quiser fazer, não precisa fazer. Mas se quiser fazer, eu não estudei, não tem problema não. Tenta fazer. Eu errei. Tenta de novo, tenta de novo, tenta de novo. É um questionário aberto, não vai aparecer o nome de vocês. Eu só vou ter ideia mais ou menos de como vocês foram nas tentativas. Assim, tiveram tantas tentativas boas e tantas tentativas não tão legais. E é também uma margem para a gente ter ideia do que vocês estão aprendendo ou não. Que às vezes eu consigo propor uma outra coisa para vocês. Tá bom? Show. Vou finalizar, então, a gente terminou nossa correção, a gente continua se falando pelo WhatsApp. Na quinta-feira nós temos mais um encontro, mas se a gente conseguir alguma coisa antes, se vocês quiserem, algum material, alguma coisa, eu tento preparar para vocês. No início da disciplina, acho que foi o Adriano, o Adeilson, não me recordo, que me perguntou sobre histologia. Tá? Eu vou... Fui eu. É porque eu não estava em casa. Eu estava maratimba, né? Nesses últimos tempos. Aí eu tô em casa hoje. O HD já tá aqui. Eu vou acessar meus materiais agora e vou ver o que eu tenho para vocês de histologia. Para facilitar o estudo de vocês. Tá? Eu geralmente fazia resumos da disciplina. Eu vou ver se tem alguma coisa aqui para enviar. Tá bom? Então, boa noite, pessoal. Fiquem com Deus. Eu já vou fazer o upload do vídeo de hoje no YouTube e mando para vocês mais tarde. Bom? Beleza. Fiquem com Deus. Boa noite. Boa noite, Beleza. Boa noite.